Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui ao ano letivo de 2021 com o ensino de História do segundo ano, tá? Esse ano vamos iniciar com o ensino remoto, infelizmente ainda estamos passando por essa pandemia e quando for possível nós retornaremos ao ensino presencial, mas por enquanto vamos continuar com o ensino remoto, com as aulas gravadas aqui no YouTube e também no Google Sala de Aula, tá? Nós utilizaremos o mesmo conjunto de livros do ano passado, então vocês vão receber o livro do segundo ano, tá? E nós vamos continuar o conteúdo de história exatamente da onde paramos no final do primeiro ano, né? Que é o fim da Idade Média e o início da Era Moderna, tá? Então, hoje nós vamos iniciar o capítulo 1. Eu preciso que vocês todos estejam com o livro didático para acompanhar comigo aqui a leitura do livro e a análise do conteúdo, tá certo? Então, vamos lá. Livro didático, unidade 1, capítulo se chama O Nascimento da Europa Moderna, tá? Então, vamos iniciar aqui, lembrando, né, desde o ano passado, no primeiro ano, a gente sabe que esse livro, todo capítulo ele começa com uma imagem. Infelizmente, como no arquivo PDF as imagens ficam separadas, tá? Não dá para a gente ter a ideia da imagem total, que é quando a gente tem quando abre o livro. Aqui, basicamente, a gente tem um mapa, galera. Vamos ver aqui, ó. Juntando as duas, a gente tem um mapa. Toda a imagem do nosso livro, a gente tem uma legenda explicando, ó. Orbis Universalis, que era o mapa mundi produzido em 1512 pelo italiano Jerônimo Marini. Então a gente tem que entender que aqui é um mapa produzido no século XVI. Eles tinham satélite naquela época, tinham o Google, né, para olhar lá o Google Mapas para ver o satélite lá de cima e marcar direitinho como eram os continentes? Claro que não. Então, por isso que esses mapas eles são bem diferentes do que a gente vê hoje em dia, porque eram mapas mais experimentais, eles estavam começando na cartografia, nessa questão de se reproduzir os mapas, e era muito feito nas experiências que eles tinham. Então, se você tem aqui 1512, eles recentemente tinham chegado às Américas. Então, ainda era muito recente essa questão do conhecimento que os seres humanos tinham sobre todo o planeta Terra. Mas aqui dá para a gente entender já como é que eles faziam esse tipo de documento, esse tipo de análise, tá? E vamos analisar aqui o nosso conteúdo, tá? Ó. Nesta unidade, estudaremos alguns aspectos da origem do mundo ocidental moderno, como a formação do Estado moderno europeu a partir da crise do feudalismo e do fortalecimento das monarquias centralizadas. Basicamente, aqui ele está te dizendo que até a Idade Média, né, a Europa ela ainda era dividida de uma maneira em que eram pequenas localidades chamadas de feudos, e que depois, no final da Idade Média e início da Idade Moderna, vai ser formado o Estado chamado Estado Moderno Europeu, com os grandes reinos que depois vão se tornar os Estados nacionais que nós conhecemos hoje. A França, a Inglaterra, a Alemanha e daí por diante, tá? Continuando. Investigaremos as condições econômicas, políticas, sociais e culturais que floresceram na época moderna, as quais possibilitaram aos europeus iniciarem a procura por novos territórios, além mar. O que ele está querendo dizer, né? Eles começaram a explorar o mar para tentar encontrar novos territórios, porque aqueles já não eram suficientes para eles. Ao encontro de lugares e de povos que eles desconheciam, tá? Então, basicamente nesse primeiro capítulo aqui, a gente vai estudar como é que era o início dessa era moderna na Europa e como a questão das grandes navegações influenciou no início dessa época moderna na Europa, tá, pessoal? Continuando. Aí a gente tem aqui, ó, a Europa no final da Idade Média. Vamos ler para a gente entender aqui o que estava se passando. No final da Idade Média, nos séculos 14 e 15, uma série de adversidades desestruturou a sociedade europeia, levando ao colapso do sistema feudal, que era aquele que existia
na Idade Média. Entre essas adversidades está uma grave crise agrária causada por alterações climáticas. Entre os anos de 1315 e 1317, fortes chuvas destruíram grande parte dos campos cultiváveis da Europa, acarretando a escassez de alimentos. Muitas pessoas morreram de fome e milhares sofreram com a desnutrição. Então, o primeiro fator que ele vai colocar aqui para uma crise nesse sistema feudal foi uma crise econômica, ou seja, né, o que produzia riquezas para eles teve um colapso. Que no caso, a gente tem que entender que até muito recentemente, antes da criação das indústrias, era esse meio rural que produzia as riquezas para as sociedades, tá? Então, se você tem uma sociedade que é totalmente rural, a gente está falando da Idade Média, 1315, né, 1317, e você tem um grande período de seca, de escassez de recursos hídricos, coisas que vão causar uma péssima colheita, isso vai influenciar na economia daquele período, é claro. Então, ele vai colocar aqui que durante esse período você teve milhões, milhares de mortes e por desnutrição e falta de alimentos, escassez de alimentos, né? Depois, crise demográfica. Em meados do século XV, a Europa foi atingida por uma epidemia de peste bubônica. Conhecida como peste negra, essa doença espalhou-se da Ásia Central até o Ocidente por meio dos navios comerciais. Transmitida pelas pulgas dos ratos, a doença se alastrou rapidamente, principalmente por causa da falta de higiene. Entre o final da década de 1340 e o início da década de 1350, a peste negra dizimou cerca de 1/3 da população europeia. Então aqui ele coloca o segundo fator, tá? Se o primeiro foram uma crise de alimentos, uma falta de alimentos que gerou uma crise econômica muito grande, o segundo foi uma crise demográfica, ou seja, milhões e milhões de pessoas morreram nesse período. E aí você pode colocar nessa conta a falta de alimentos associada ainda às doenças. A gente tem que entender, galera, que muito recentemente é que a ciência conseguiu se desenvolver e produzir remédios para uma série de doenças que até o início do século XX, os anos de 1900, elas eram letais para os seres humanos. Tá? Então, doenças como tuberculose, como essa própria peste bubônica e outras doenças infecciosas, eram praticamente uma sentença de morte para um ser humano. E uma epidemia como essa daqui, ela se alastrou e matou milhares de pessoas na Europa, porque não havia naquele momento ainda as noções de higiene que se tem hoje. Hoje se sabe que essa doença ela era transmitida pelas pulgas dos ratos. E naquele período não se tinha nenhuma preocupação com higiene e as pessoas viviam em ambientes extremamente sujos, convivendo com os ratos passando por cima dos alimentos que eles consumiam e as pulgas, né, desses ratos que levavam o parasita do animal até o ser humano. Tá? Então, foi o período em que morreram milhões de pessoas. Então, você vai ter os dois fatores: crise econômica por más colheitas e morte de milhares e milhões de pessoas por doenças e também pela fome, tá? Então aqui ele vai te colocar um mapa, né, da peste bubônica nesse período entre 1347 e 1352 e o caminho que ela fez desde a Ásia até se espalhar por toda a Europa, tá? Depois a gente vai ter um outro fator que também gerou crise econômica e também muitas mortes, que é o terceiro fator, que são as guerras. Ó. A Guerra dos 100 Anos. Outro fator determinante para a crise do sistema feudal foi a Guerra dos 100 Anos. No século XV, a França e a Inglaterra eram os dois reinos mais importantes da Europa. Os territórios desses reinos, porém, não eram unificados, mas divididos em províncias administradas por vassalos do rei. Se a gente lembrar as aulas de Idade Média, o sistema que existia na Idade Média era o sistema de vassalagem, em que isso entre os nobres, tá? Em que um nobre mais rico ele dava algum benefício a um nobre mais pobre, né? Esse benefício podia ser terras, podia ser
dinheiro, podia ser um domínio sobre algum local, e esse nobre mais pobre, ele ajudava militarmente aquele nobre mais rico. Essa era a ligação de vassalagem entre esses nobres, tá? E aí ele está te colocando aqui que não existia ainda reinos unificados. Você tinha províncias em que um senhor feudal era mais poderoso que o outro e daí por diante, em locais que hoje são conhecidos como a França e como a Inglaterra. Continuando, ó. Nessa época houve vários atritos entre os dois reinos, motivados principalmente pela posse de territórios economicamente importantes, como a região de Flandres, ao norte da França. Essa região de Flandres, ela era uma região onde, por exemplo, ocorria feiras durante o final da Idade Média. Então, economicamente, era uma cidade muito importante. Quem dominasse essa cidade, claro, teria todos os benefícios da economia desse local. Então, por isso, França e Inglaterra se tornaram rivais. Continuando. Em 1337, após uma série de desentendimentos ligados à sucessão do trono francês, o rei inglês Eduardo III iniciou uma guerra contra os franceses. Essa guerra, que se estendeu por 116 anos, ficou conhecida como Guerra dos 100 Anos. Apesar de várias vitórias inglesas no início do conflito, os franceses conseguiram se reorganizar, derrotando os ingleses. Então, esse período muito longo de guerras naquela região ali da Europa, também é de se imaginar o quê? O que acontece numa guerra? Um embate entre dois exércitos. Então é extremamente comum a morte de milhares de pessoas, centenas de pessoas. Então, crise econômica com a crise da agricultura, as doenças e a guerra foram responsáveis por dizimar grande parte da população europeia nesse período. E isso ajudou com que uma grande crise se instalasse nesse sistema feudal que existia na Europa, tá? Continuando, as consequências da guerra. Considerada o último grande conflito medieval, a Guerra dos 100 Anos causou enorme mortandade da população, diminuindo a mão de obra disponível e encarecendo a produção artesanal e agrícola, que já sofria com a destruição dos campos cultiváveis. Politicamente, a guerra contribuiu para enfraquecer a nobreza feudal e aumentar o poder do rei, agravando as tensões sociais. Isso ocorreu porque a nobreza, enfraquecida pelos custos da guerra, aumentou a cobrança de tributos, levando a frequentes revoltas populares, organizadas principalmente por camponeses, artesãos e pequenos comerciantes. Do ponto de vista econômico, a burguesia ascendia socialmente, adquirindo propriedades de nobres falidos e apoiando a concentração de poderes pelo rei, pois isso significava a unificação da moeda e a proteção de mercado contra concorrentes externos. Basicamente, o que o livro está te dizendo aqui, galera, é que todos esses três fatores que a gente já estudou e, por último, essa sucessão de guerras que existiram nesse período, enfraqueceu esse sistema feudal, porque os líderes dos feudos, eles, para poder manter a guerra, eles precisavam de dinheiro. E como é que um governo consegue dinheiro? Na maioria das vezes é através de impostos da sua própria população. Então a gente tem que entender que essa estrutura que eles viviam era uma estrutura muito desigual, ela se baseava no trabalho dos camponeses e os camponeses eles eram acostumados com essa estrutura. O problema é que chegou a um ponto em que os senhores feudais abusavam tanto dos direitos, né, chamados direitos adquiridos que eles tinham sobre os camponeses, que aumentavam demais os impostos. Esses camponeses estavam morrendo de fome, não tinham mais nem o que comer, e aí começavam as revoltas e eles não aceitavam mais essa liderança dos nobres, e começavam a contestar através das revoltas, tá? E aí nesse período vão estourar muitas das chamadas revoltas camponesas. Continuando aqui, ó. Esse cenário de crise favoreceu a eclosão de revoltas e conflitos sociais. Em 1358, na França, os jacques, como eram conhecidos os trabalhadores rurais,
se levantaram contra as elites feudais. A Jaquerie, ou Revolta dos Jacques, comandada por Guillaume Calle, durou menos de um mês e resultou em mais de 20 mil mortos. Então, se a gente colocar aqui, galera, que um dos principais fatores para que essa estrutura feudal se dizimasse era a questão da alta mortandade, né? A demografia daquele período estava caindo, ou seja, as pessoas estavam morrendo. Você tem uma revolta camponesa em que morrem mais 20 mil mortos, então tudo isso vai aumentando ainda mais a desestruturação desse sistema feudal que existia, tá? Continuando, aproximadamente 2 décadas após a rebelião na França, os camponeses ingleses foram responsáveis por outra revolta contra a elite feudal. Sob a liderança de John Ball e Wat Tyler, eles exigiam melhores condições de vida para os camponeses. Porém, com a desarticulação dos movimentos, os líderes foram mortos pelo governo, o que pôs fim à revolta, tá? Então, você vai ter nesse período todos aqueles problemas que a gente falou e ainda as revoltas dos camponeses que não aceitavam mais os desmandos dos senhores feudais que não davam o mínimo para eles poderem sobreviver. E aí a gente vai chegar na formação do Estado moderno. Vamos ler aqui para a gente entender. Ó. A desestruturação do sistema feudal europeu entre os séculos XIV e XV propiciou o desenvolvimento de uma nova forma de organização política, conhecida como Estado moderno. Essa nova organização se caracterizou pela soberania do reino, com território unificado e fronteiras delimitadas, e pela concentração do poder nas mãos do rei. Basicamente, galera, é aqui que vão surgir os grandes reinos lá na Europa. Você vai ter o reino da Inglaterra, o reino da França, um pouco depois o reino da Prússia, tá? O que vai acontecer? A gente tem que imaginar que os feudos, eles eram locais menores que eram comandados por um senhor feudal. A partir desse momento aqui da criação do Estado moderno, né, vai ser mais comum a criação de reinos, e os reinos eram o quê? Era a unificação desses feudos, tá? Então, por exemplo, um senhor feudal que era o mais forte ali daquela região, ele saía em guerra contra todos os outros daquela região, vencia-os e depois que vencia esses outros senhores feudais, ele unificava o território. Tudo ali era dele. Então, ali se formavam os reinos, tá? Continuando aqui, ó, a partir daqui. A ascensão do poder monárquico, ou seja, o poder dos reis, né? Capaz de sobressair diante dos poderes locais dos grandes senhores e impedir a interferência da igreja, afirmando a sua jurisdição sobre o território e uma população, constitui um dos pilares do Estado moderno, tá? Toda vida que tem algumas palavras sublinhadas aqui no texto do livro, tem a explicação aqui do lado, tá? Vocês já estão acostumados desde o ano passado. Então, quando ele fala aqui em soberania do reino, o que é soberania? Ó? Qualidade de um Estado que tem plenos poderes políticos independente e livre de intervenções externas. Então, isso é que é soberania. E o que era jurisdição, né? Que o rei tinha esse poder na jurisdição sobre a igreja e outras instituições da época. Refere-se ao poder do Estado sobre um território. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O que é jurisdição? Sobre um território. Então, por exemplo, a gente está no Brasil. Quem tem o poder político aqui no Brasil é o governo brasileiro. Então, ele tem a jurisdição do território brasileiro. Ceará, São Paulo, Amazonas e tal. Então, não é possível que outro país venha aqui e queira aplicar regras que é do país dele dentro do nosso país. É isso que é jurisdição, tá? Então, as regras valem aqui para o nosso país. Do mesmo jeito que essa jurisdição, ela também muda de estado para estado. Existem leis que funcionam no Ceará, mas que não funcionam no Rio de Janeiro, né? Que não são as mesmas leis, tá? E essa jurisdição, ela muda até de cidade para cidade. Tem cidade que é uma lei, tem cidade que é outra lei, e daí por diante, tá bom? Aí a gente continua aqui com as bases do poder real.
As monarquias, com o intuito de se fortalecer e garantir sua soberania, investiram na criação de exércitos profissionais, disciplinados e fiéis à autoridade dos reis. A evolução das técnicas militares com o surgimento da artilharia tornou os exércitos reais mais poderosos. O que é artilharia? Vamos ver se tem aqui. Tem. Tipo de armamento baseado no uso da pólvora para o lançamento de projéteis como os canhões. Então a gente tem que entender que antes da descoberta da pólvora, os exércitos eles iam, como a gente vê aqueles filmes com os gregos lutando, os troianos, eram pessoas com lanças e escudos, né? Espadas e escudos, se enfrentando no campo de batalha. A partir desse momento aqui, já se existiam as chamadas armas de fogo, né? Os canhões, e isso é chamado de artilharia, o que modificou demais a guerra, pois elas eram muito mais letais que as espadas e as lanças. Deixa eu ver. Onde foi que a gente parou? Continuando, ó. Aqui. A cavalaria, organização bélica tradicional em que a nobreza assentava seu poder, tornou-se aos poucos obsoleta diante das novas técnicas de guerra. Cavalaria, porque os principais soldados, o rei, né, eles lutavam montados a cavalo, certo? Só que aí, com a questão da artilharia, isso se tornou obsoleto, porque tinham os canhões para atirar. Continuando, em uma época de insegurança gerada por constantes guerras, a coroa assumiu a responsabilidade de defender o reino e bens e a segurança de seus súditos. Desse modo, os reis legitimavam o poder e justificavam os pesados tributos que cobravam de seus súditos. O desenvolvimento de um eficiente aparato administrativo, jurídico e burocrático também teve grande importância para legitimar a autoridade da monarquia. Conselheiros militares, administrativos e financeiros foram recrutados para auxiliar o rei, que passou a contar também com ministros, inspetores e coletores de impostos. Representantes da coroa foram nomeados nas províncias, o que aumentava o controle estatal e diminuía o poder da nobreza. A aplicação da justiça, que antes era realizada pelos senhores feudais, passou a ser de responsabilidade da coroa, que instituiu tribunais reais que deveriam seguir as leis válidas em todo o reino. Basicamente aqui, o que ele está dizendo, galera? Que houve uma grande mudança na estruturação da organização do Estado a partir da criação do Estado Nacional. Antes, tudo era feito ali na questão do feudo. Então, o senhor feudal, ele era o líder militar daquele local, era ele que era o líder administrativo, ele dizia como é que deveria ser feito a questão econômica daquele local, as leis eram feitas por ele, então era ele que determinava quem vivia, quem morria naquela sociedade, né? Dava as penas de morte e assim por diante. A partir desse momento aqui, esses reinos vão criar um aparato chamado de burocracia. O que é essa burocracia? É uma forma do Estado se organizar e dizer exatamente como as coisas devem funcionar em cada local, tá? Então você vai ter, como ele disse aqui, as pessoas responsáveis de buscar os impostos, né, de pegar esses tributos da população. Você vai ter a questão da justiça, que deveria ter tribunais que iriam ter leis por escrito, que seriam usadas para julgar pessoas em todos os locais, e daí por diante, tá? E aí a gente tem aqui um quadro em que ele fala sobre o rei entre a burguesia, entre a nobreza, desculpem, e a burguesia. A gente tem que entender que, desde a Idade Média, existiam os chamados três estados, as três classes sociais. Você vai ter a nobreza, que eram esses senhores feudais, essas famílias que se achavam as famílias mais importantes das sociedades, as famílias ricas. Você tinha o clero, que eram os membros da igreja, em que sua maioria saíam da nobreza, né? Os membros do clero, em sua maioria, saíam da nobreza. E você tinha todo o chamado terceiro estado, né? Que era os camponeses, as pessoas mais pobres, aqueles que sustentavam de fato essa sociedade, tá?
Continuando. E aí, no final da Idade Média, surge essa classe social aqui, a burguesia. Quem eram a burguesia, né? Quem eram esses caras? Eram pessoas que, no final da Idade Média, começaram a investir no comércio, que estava voltando durante o período da Idade Média. Você vai ter um esfriamento do comércio durante toda a Europa. Ele não vai deixar de existir, mas ele vai ser muito mais restrito, porque dentro dos feudos eles eram meio que autossuficientes, eles produziam o que eles precisavam. Então não havia tanta necessidade de se comprar, de se fazer comércio com o exterior. Só que no final da Idade Média isso muda, isso volta. E os comerciantes que se instalavam perto das cidades eram locais que eram chamados de burgos, era a periferia das cidades. Então por isso eles receberam esse nome de burguesia. E com o passar do tempo, muitos desses comerciantes enriqueceram. E a partir do momento que eles enriqueceram, eles vão querer ter uma participação política maior, participar da estrutura, né, administrativa das cidades. Só que havia um problema, pela tradição, apenas os nobres poderiam fazer isso. Só que com o passar do tempo, esses nobres foram empobrecendo, os burgueses foram enriquecendo e acabou havendo uma união entre essas duas classes sociais para que eles pudessem repartir o poder. Tá? Vamos ver aqui. Para consolidar seu poder, os reis se apoiaram tanto na nobreza quanto na burguesia. Embora tivesse que diminuir os poderes da nobreza para aumentar os seus, a coroa também se aliava a esses nobres concedendo-lhes altos cargos militares e administrativos do Estado, além de privilégios como isenções fiscais e pensões. Então aqui ele está explicando que eles tiravam muitos poderes que eram todos dos nobres, né, os reis, né, tiravam poderes que eram todos nobres para ficar para eles mesmos, mas eles ainda concediam muitos privilégios a esses nobres. E por outro lado, continuando aqui, os reis encontravam na burguesia uma importante aliada, pois esta fomentava as atividades comerciais, o que aumentava as rendas do Estado, ou seja, dava mais dinheiro para eles. Em troca, a monarquia facilitava os negócios da burguesia, oferecendo segurança para as rotas comerciais e padronizando a moeda, os pesos e as medidas. Tá? Então aqui a gente tem uma imagem, ó, que era do final da Idade Média, que você tem os reinos, né, os feudos com as, meu Deus, as torres, né, e os muros protegendo as cidades. Geralmente eles eram feitos também em volta de um fosso para dificultar ainda mais quando houvesse algum ataque. E aqui você tem, né, todos os que viviam fora desse local, tá? Aqui no caso eles estão passando sob um ataque, tá? Vamos ver aqui a imagem, ó. Ele pede até para a gente explorar a imagem. Identifique os equipamentos de artilharia que estão sendo utilizados pelos combatentes. Lembrando que a gente leu agora há pouco que era equipamentos de artilharia. O que usa é pólvora. O que está usando pólvora aqui nesse momento? Ó, canhões. Estão sendo utilizados aqui contra essa cidade. Quais as outras armas que estão sendo utilizadas no ataque? A gente vê aqui, por exemplo, as armas que estão atirando flechas, tá? Estão sendo utilizadas no ataque. Aí a gente está analisando a imagem. Continuando aqui, a gente tem as disputas na Península Ibérica. Península Ibérica, galera, é muito importante para a gente aqui no Brasil, porque ela trata de hoje são dois países, né, duas regiões, que são importantíssimas para as Américas, que são Portugal e Espanha. Durante os anos de 1500, Portugal e Espanha, elas eram as nações mais importantes naquele momento, porque elas desenvolveram as grandes navegações e elas foram pioneiras, né, em em explorar os oceanos, tá? E elas vão disputar esse pioneirismo aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Disputas na Península Ibérica. Durante o século VIII, parte da Península Ibérica foi dominada pelos muçulmanos.
que estabeleceram um governo próprio e passaram a administrar a região. Os cristãos que ocupavam a região ao norte da península passaram a organizar expedições para conquistar os territórios muçulmanos. Essas batalhas se intensificaram a partir do século IX e mais tarde passaram a ser chamadas de reconquista. Então aqui também ele vai te informar que no século VIII, né, a Península Ibérica ela foi dominada por muçulmanos. A gente viu no primeiro ano, o capítulo sobre a criação do Islã, que depois da criação da religião islâmica, os muçulmanos eles vão se unir e eles vão espalhar sua influência durante um bom tempo pelo norte da África, conquistando vários locais ali no norte da África, né? E depois eles vão subir também para a Europa. Então eles vão chegar aqui na Europa e vão dominar grande parte dessas regiões de Portugal e de Espanha. É por isso que ainda hoje em dia existem locais com grande influência muçulmana, tanto na Espanha quanto em Portugal. A Espanha ela tem uma região até hoje chamada de Catalunha, em que eles têm grande influência árabe, inclusive na linguagem que eles falam. Eles falam uma linguagem lá que é o catalão. Aí eles falam espanhol, claro, porque estão dentro da Espanha, mas eles também têm uma linguagem própria, que é o catalão, que é meio que uma mistura entre o espanhol e as línguas árabes, tá? Então aqui ele vai te dizer que nesse período, né, teve esse período de domínio muçulmano, mas que no século IX houve uma guerra de reconquista e esses territórios vão ser, né, de novo reconquistados pelos europeus. E aí ele vai falar aqui sobre o Reino de Portugal. Ó. Foi nesse contexto que teve início a formação do Reino de Portugal. A partir de 1125, o nobre Dom Afonso Henriques passa a lutar para tornar o condado portucalense em reino independente. Em 1139, Dom Afonso venceu batalhas contra exércitos muçulmanos e também contra o reino cristão de Leão e Castela, um dos reinos que no final do século XV formaria o reino da Espanha. Em seguida, Dom Afonso fundou o Reino de Portugal, tornando-se o rei do primeiro Estado moderno europeu e dando início à dinastia de Borgonha. Após a criação do reino, os portugueses passaram a expandir seu território, dominando novas regiões até então ocupadas pelos muçulmanos. Em 1835, subiu ao trono português a dinastia de Avis, que consolidou a unificação política do Reino de Portugal. A centralização do poder nas mãos do rei, a posição geográfica de Portugal, desculpem, e o conhecimento sobre navegação que os ibéricos tinham aprendido com os muçulmanos foram fundamentais para que os portugueses pudessem iniciar as grandes navegações no começo do século XV. Então ele vai te colocar aqui que essa dominação muçulmana, né, trouxe também alguns benefícios, como essa mescla de conhecimento que fez com que os portugueses desenvolvessem os navios que foram imprescindíveis para o início das grandes navegações no século XV, tá? Os reinos de Castela e Aragão. No final do século XV, o casamento da rainha Isabel I do reino de Castela com o rei Fernando II do reino de Aragão permitiu a unificação política de boa parte do atual território espanhol. Fernando e Isabel procuraram transformar as regiões de fronteira em domínios da coroa e assim manter um domínio maior sobre o território. Eles estabeleceram a sede de seu governo na região de Castela e deram início a um movimento de expansão territorial, desculpem. Uma das principais realizações desses reis foi promover em 1492 a expulsão dos muçulmanos de Granada, região sul da Península Ibérica. Por esse motivo, Fernando e Isabel ficaram conhecidos como os reis católicos, tá? Então ele vai te colocar aqui que a Espanha ela também passou pelas mesmas coisas que Portugal, também teve uma dominação muçulmana e também passou por uma guerra de reconquista, no qual esses territórios, principalmente de Castela e Aragão,
depois da unificação, né, vão criar esse reino da Espanha e vão expulsar os últimos invasores muçulmanos, tá? Mas também vão se beneficiar do conhecimento muçulmano, que durante muito tempo ficou ali naquela região, para desenvolver, né, os navios e todo o conhecimento marítimo para poder iniciar as suas travessias pelo oceano, tá bom, galera? Ó, hoje a gente vai ficar por aqui na página 15, tá? A partir da próxima aula, a gente vê aqui a expansão marítima europeia na página 16 e a gente vai entender como é que começa de fato essas grandes navegações que são importantíssimas para nós, porque é através das grandes navegações de portugueses e espanhóis é que a gente vai ter a chegada dos europeus aqui no Brasil, tá? Porque imaginem, se não fossem eles, certamente uma outra nação europeia poderia demorar alguns séculos, né? Alguns séculos depois, ou não, ou logo pouco tempo depois, nós teríamos sido encontrados aqui, né? Essa região aqui do Brasil teria sido encontrada e também teria sido dominada por outros europeus. Poderia ter sido os ingleses, holandeses e daí por diante, tá? Então a gente vai ficar por aqui, galera, de conteúdo hoje. Nós vamos começar uma atividade aqui na página, deixa eu chegar aqui, na página, só um instante, na página 26, nós vamos começar uma atividade, a nossa primeira atividade, em que nós vamos fazer as questões 1, 2 e 3, tá? Vocês vão responder lá no Google Sala de Aula ou, se não tiverem acesso, vão fazer no caderno e tirar uma foto e enviar para o grupo da sala no WhatsApp, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!